Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Que bom que estamos na casa do Senhor. Que bom que eu desejo ao nosso coração, como cantamos, a sermos santos. A sermos um pouco daquela luz que habita em Deus. A refletir essa luz com a nossa vida. A fazer com que o mundo, através de nós, possa conhecer ao Deus invisível. Ao Deus que nós cremos, ao Deus que nós sabemos que nos formou, que nos conhece no mais íntimo, no mais profundo da nossa alma, o Deus que está aqui, mas que nós queremos que não fique na nossa cabeça preso às paredes desse templo, como se isso aqui fosse um presídio luxuoso para o Criador, mas que Ele saia ao encontro do mundo que precisa da Sua palavra através das nossas vidas. E por isso nós vamos ler a Bíblia. É porque nós queremos sair daqui transformados, transformadas, é porque nós queremos sair daqui cheios de uma boa nova, cheios de boas notícias para o mundo, que afinal basta ligar o televisor para ter as péssimas notícias. Então, abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 42. Nós vamos ler do 1 ao 9. Jó 42, do 1 ao 9. Jó 42, do 1 ao 9 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Fala, Senhor, nesta noite, sim, que a nossa oração, que a nossa vida seja conhecida diante do Senhor e que a Tua palavra encontre em nós uma morada, um terreno fértil e propício para que ela germine e frutifique todos os dias da nossa caminhada. Assim, Santo Deus, que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo de reflexão, nesse tempo de ouvirmos a Tua voz, nesse tempo de aquietarmos a nossa alma na Tua presença, nesse tempo em que separamos para nos alimentar da Tua palavra. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Felipe. Meus queridos e minhas queridas, é evidente que se você está aqui
E se você prestou atenção desde o início do culto, o tempo todo nós tivemos um discurso acerca de Deus. Leituras bíblicas foram feitas, orações foram elevadas ao Senhor, cantamos, tivemos, quem sabe, nós ali aquele nosso tempo para nos apresentarmos diante do Senhor. E se você frequenta essa igreja ou alguma outra, você certamente há de perceber que tudo que nós fazemos, em certa medida, é um discurso sobre Deus. É assim que nós esperamos apresentá-lo, por exemplo, ao mundo, falando da nossa fé, falando da nossa caminhada, quem sabe fazendo as pessoas conhecer aquele Deus que nos tirou do lamaçal, que nos tirou das mais horrendas situações e nos pôs sobre uma rocha firme, na qual nós temos a esperança de viver por toda a eternidade. Mas, meus queridos, nós não podemos nos iludir com o palavrório das pessoas, com o palavrório daqueles que se arrogam o direito de falar em nome de Deus. Porque o que está em jogo no texto de Jó que nós lemos é justamente a maneira que nós nos posicionamos perante Deus, que é de todos o maior mistério do universo. Deus se revela, meu irmão, minha irmã. Deus inspirou a sua palavra, mas Deus permanece insondável se nós não militarmos com o auxílio e a direção do sopro de vida do Senhor. Percebam, nenhuma quantidade de discursos religiosos tem o poder de construir uma escada que te leve ao céu. Nenhum poder há em discursos religiosos quando a vida nos golpeia de frente. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, quando nós passamos pela dor, quando nós passamos pelo pó, não será mais apenas a leitura de um livro que fará a diferença. Não será nós simplesmente ativarmos as forças da memória. Não será simplesmente um discurso a mais que fará a diferença para nós. Você vive num mundo de discursos religiosos e de discursos de outras naturezas. Todos nós estamos aí entremeados pelos meios de comunicação, nós sabemos alguma coisa sobre a situação dos refugiados sírios, nós sabemos um pouco sobre as denúncias que ocorrem contra os governos federais e estadual, nós sabemos um pouco do que está acontecendo no mundo. Mas vamos combinar que também destes discursos, cada um vai poder fazer o que quiser. A palavra, depois de dita, ela está solta no ar. O discurso está aí. E como tal, ele pode ser usado para legitimar as maiores barbaridades ou procurar propiciar o maior dos confortos. O conflito dos discursos sobre Deus é o que marca este final do livro de Jó. Há alguém que é aceito por Deus, e há três que são rejeitados. E para Deus é importante que aquele cuja vida é aceita diante dele, é importante que este ore por aqueles outros três, para que eles também entrem nesse caminho. Percebam, meus queridos, minhas queridas, que desde o início nós sabemos o que se passa em oculto na vida de Jó. Jó não sabe do grande conflito celestial que se desenha. Jó não sabe que lá no capítulo 1, quando os filhos de Deus se aproximam, vem também o encardido e começa a provocar Deus, dizendo assim: olha, Deus, garanto para você que Jó só te ama porque você cuida dele, porque a propriedade dele está cercada, porque ele é uma pessoa próspera. Mas batata, você tira isso dele, quero ver se ele não joga umas blasfêmias aí na sua cara. Depois o diabo dirá sobre
a questão de que ele tem família, jogará todas essas coisas no ventilador para pôr Jó e Deus à prova. Desde o início, nós também sabemos que Jó tinha 4 características fundamentais. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E é interessante que quando o próprio Deus tem algo a dizer sobre Jó no capítulo 1, são estes os 4 itens que ele menciona. Viste meu servo Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Depois que literalmente a casa cai, Jó perde a sua propriedade, perde o seu lar, perde seus filhos, perde a sua saúde e ainda fica viúvo de mulher viva, porque ela diz assim: olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Imagina uma esposa dizer isso por seu cônjuge. Está valendo mais morto que vivo, né? Quase como dizer isso, né? Fica viúvo de mulher viva e ainda assim ele se senta entre os cacos da sua vida, chora, 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 até não ter mais forças para fazer outra coisa, e recebe a visita desses 3 amigos. Nisso tudo Jó não pegou. Mas parece que as pessoas diante da dor do outro têm um prazer sádico, um prazer talvez de torturador. As pessoas gostam de pôr os outros no pau de arara, as pessoas gostam de uns choques, as pessoas gostam de farpas embaixo da unha, especialmente quando se trata da dor das pessoas. A pessoa já está fragilizada, a pessoa já está, como diz por aí, só o pó, e ainda assim tem alguém que se insiste em cavar mais uma pá da sepultura, com palavras, com gestos, com cobranças indevidas, com o desamor, com a crueldade da qual o ser humano sabe ser capaz. Hoje de manhã até o professor Luciano Sattler brincou na aula de escola dominical, quem estava aqui vai se lembrar, que parece que agora o diabo já nem está precisando mais ser muito criativo, ele anda fazendo umas aulas com o ser humano. Brincou assim, né? Porque você, depois de uma Segunda Guerra Mundial, de um campo de concentração de Auschwitz, como é que você vai supor que há alguma condição do ser humano cruel do jeito que é, construir um discurso autossuficiente para chegar a Deus? É muito possível, meus queridos, que numa análise superficial, é muito possível que no nosso olhar parcial, nós dessemos o diploma de cristão exemplar, de crente exemplar, de israelita exemplar, para esses 3 que Deus reprova. Eles passam o livro de Jó inteiro falando bem de Deus. Eles são os melhores advogados de defesa, ou pensam ser, né, os melhores advogados de defesa com os quais o Todo-Poderoso pode contar sobre a face da terra. Eles sabem tudo da vida, eles conhecem a palavra de Deus de capa a capa, e se possível eles fariam alguns comentários muito espirituosos aí. Eles sabem tudo de Deus, sabem tudo da vida, e pensam saber tudo sobre a dor de Jó. É interessante que ao chegar, eles ficam silenciosos ali, enquanto está assim, está ótimo. Depois de um dia eles se atrevem a abrir a boca, e aí ao invés de ajudarem, eles começam a atrapalhar o seu amigo Jó. Meus queridos, nós vivemos em um mundo decaído, nós vivemos em meio a perguntas que vão palpitar, talvez, ao longo da nossa caminhada inteira. Há certas questões com relação à vida do Espírito, há certas questões com relação à justiça de Deus, pode ser que haja certas questões com relação ao que acontece conosco que vão permanecer em aberto. Há certas questões, meus queridos,
Jesus, que deste lado da eternidade, só nos restará continuar perguntando. Mas aí você encontra gente que tem resposta para tudo. Gente que parece que é o vice-deus. Gente que é o rei apóstolo ungido. Gente que já viveu tanto com Deus que pode dar conta da dor que está dentro de você. Meus queridos, minhas queridas, nós não podemos nos deixar iludir. Muitas vezes somos nós essas pessoas que não sabemos ouvir. Muitas vezes somos nós que a pessoa diz e a gente já sabe toda a sintomatologia que ela tem. Já temos um diagnóstico fechado, já temos um tratamento pronto a prescrever, quem sabe alguns medicamentos de uso contínuo. E assim nós não deixamos que o consolo de Deus passe através de nós até a vida das pessoas. Por outras vezes nós somos Jó. Estamos ali diante dessas questões que muitas vezes, como eu disse, permanecerão insolúveis acerca da vida. Precisando, quem sabe, de alguém que não se assuste com elas. Há certas perguntas que nós não faríamos a qualquer pessoa. Há certos porões escuros da nossa alma que tentam em falar e precisam fazê-lo. Mas nós teremos a reação das pessoas. Porque se nós formos pensar ao nosso redor, nós aprendemos a contar, entre aspas, com amizades desse tipo. Pessoas para as quais uma vida de aparências basta. Pessoas para as quais o catecismo correto é o que leva para o céu. Pessoas para as quais não há mistério na vida. Não há perguntas em aberto. Não há mais perguntas a fazer, porque tudo já está pronto e acabado. E se você está sofrendo, é por culpa exclusiva sua. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos primeiramente desfazer a armadilha do discurso fácil. Nós precisamos desfazer no nosso coração a esperança por respostas fáceis. Porque isso é um ciclo interminável de gente que diz ter respostas com gente que anseia por respostas na sua dor. Mas, meus queridos, minhas queridas, a escolha de Jó é talvez a mais sábia. Ele se debate freneticamente com a sua dor. Ele não deixa de perguntar. Enquanto os amigos o acusam, quem sabe você tem um pecado oculto, horroroso, que Deus está te castigando. Jó diz assim: eu estou em paz comigo, mas eu estou sofrendo tanto. Por quê? O que está acontecendo? O que há no mundo que me impede de ser feliz se eu faço tudo certo? Assim, Jó se debate até que Deus aparece a ele. Percebam, meus queridos, que aí já não é mais um discurso sobre Deus. Não é os amigos defendendo Deus, ou Jó interrogando a Deus, mas é o próprio Deus com a palavra. E, meus queridos, Deus dá a Jó um passeio pelo universo. Mostra hipopótamos, crocodilos, estrelas. E quando Deus fala a Jó, é disso que ele fala, da criação, da beleza, da ordem, da organização do universo. Mas quando Deus fala com aqueles três amigos, ele diz por duas vezes: vocês acham que sabem, mas estão redondamente enganados. Então, meus queridos, talvez mais importante do que o discurso que nós fazemos acerca de Deus, talvez mais do que a nossa pretensão humana em conhecê-lo, seja aquilo que Deus no fim do dia fala ao seu coração e ao meu que conte. Porque aí não é a nossa tentativa desesperada de fazer sentido. Aí não é a nossa empreitada humana de tentar alcançar a Deus. Não é uma tentativa de saquear o céu e prender Deus aqui na
nos levando pelo passeio da nossa vida. É o próprio Deus nos falando de coisas tremendas. É o próprio Deus visitando a nossa dor com a sua graça. É o próprio Deus conosco, no que der e vier. Ao fim do dia, meu querido, minha querida, uns voltam vazios para casa, outros voltam cheios de sentido, porque mais do que falar, eles ouviram o que Deus tem a dizer. Eles ouviram também a dor do seu irmão, da sua irmã. Eles ouviram perguntas muito legítimas, questionando a própria fé. Eles ouviram coisas que aos olhos e aos ouvidos talvez mais pudidos de alguns soariam quase blasfêmia. Mas eles creram que Deus tinha, com a sua presença, a resposta para cada uma destas situações. É isso que enche o coração. É isso que enche a vida. Não um mero discurso religioso. Não palavras bonitas ao acaso. Mas quando Deus fala ao meu e ao seu coração no fim do dia e nos faz ver a vida que pulsa aí fora. A dor nos rouba a perspectiva das coisas. A dor nos rouba aquilo talvez que nós temos de melhor. E a dor quase havia roubado de Jó a capacidade de crescer. Percebam, eu já disse em friso, Jó era talvez a melhor pessoa sobre a face da terra. Havia uma pessoa em todo o universo que Jó, que Deus gostaria que você tivesse o prazer de conhecer. Jó. Mas ainda assim, ele precisou colocar a mão na boca e entender que falava do que não entendia. Meus queridos, todos nós falamos de coisas que buscamos entender. Todos nós. É por isso que nós escrevemos canções de amor. É por isso que nós vamos a ofícios fúnebres ouvir palavras de conforto diante da irreversibilidade daquela perda. É por isso que nós aceitamos scripts que a vida nos impõe. Mas ao fim, nada disso tem valor se nós não ouvirmos a Deus e se nós não ouvirmos com os próprios olhos. Vejam, Jó conhecia a Deus, mas ao fim dessa experiência, ele está transformado e cresceu. E ele percebe que até aquela caminhada maravilhosa que tivera com Deus até então, era apenas conhecer de ouvir. E que agora, passado o vale, passado a sombra da morte, passada a dor, passado estes questionamentos tão horrorosos, ele estava vendo a Deus de maneira mais clara. Ele estava mais lúcido, estava mais centrado na vida. E eis aqui uma grande verdade que vale para mim e para você. Todos nós estamos no processo de passar do conhecer a Deus, de ouvir, para realmente vê-lo. E há de nós, e pobres de nós, e miseráveis de nós, se não permitirmos que assim, a partir da experiência da nossa vida com Deus, nós cresçamos. Ai de nós se não crescermos. Ai de nós se nos contentarmos com as respostas fáceis, com os catecismos decorados, porque aí bastará mais um impacto da vida para todo o nosso castelo de cartas desabar. Mas para quem no fim dos dias, para quem a cada instante aprende a pôr a mão na boca, aprende a se calar perante o Senhor, aprende a ouvir, aprende a perceber com novos olhos, aprende a sentir que Deus está pulsando na sua vida o tempo todo. Para estas pessoas há esperança e a sua oração será ouvida em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, não presuma que a sua dor é maior que a do outro, mas também não presuma que a sua dor passa despercebida no universo. Não presuma que em um universo de estrelas, hipopótamos e crocodilos não haja lugar para a voz de Deus te encontrar. Não presuma
que na sua carne fragilizada, que nos seus conceitos que estão tambaleantes, não presuma que não haja espaço para ver a Deus, porque Ele está aí, sentado ao seu lado na dor, falando de vida, falando de bênção, falando de tantas e tantas coisas, que quando nós estamos sofrendo, é tudo o que nós precisávamos ouvir. Só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele tem o consolo que o nosso coração deseja, muitas vezes através de pessoas, bons amigos, melhores do que estes, mas certamente através do encontro com a graça salvadora de Cristo, revelada pelo Espírito Santo, pela sua palavra. É disso que você precisa. É de Deus. É da presença do Espírito Santo. Você precisa continuar perguntando, sim. Você não precisa temer a vida. Você não precisa temer a dor. Porque para quem vive assim, aberto, pronto, despojado, até o mal se transforma em bem. Até a maldição se transforma em bênção. E até aquilo que ninguém sobre a face da terra escolheria, se torna, pela graça de Deus, um caminho de crescimento. Então, meu querido, minha querida, a vida continua em aberto. E por estar assim tão aberta, tão escancarada, é possível que Deus entre e faça a diferença. É assim porque você não se contenta com as respostas. É assim porque você busca mais. É assim porque você não quer apenas ouvir, mas também ver e viver. É assim que Deus quer te abençoar nessa noite. E é assim que eu te convido, meu irmão, minha irmã, a se colocar em pé, para termos um tempo de oração, para termos um tempo de busca, para termos um tempo de quebrantamento, para termos um tempo de apresentar a nossa vida assim como está diante do Senhor. Silencie seu coração por alguns instantes. Feche seus olhos, preste atenção ao sopro de vida do Espírito. Perceba a sua dor, mas não apenas ela. Perceba, através dela, Deus que fala do universo ao seu coração. Perceba que o sopro de vida pode habitar em corações abertos para recebê-lo. Perceba que você é muito frágil, mas que Deus se lembra de você. Perceba que há sentido para a sua vida no momento em que você olha para Deus. A saída, a esperança, a vida possível que Ele está contigo. Santo Deus, os nossos discursos são tentativas fúteis de te aprisionar, de te dominar, de te espremer na nossa vida. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, a nossa presunção espiritual, a sensação de que já estamos prontos e acabados, e de que assim teremos resposta para tudo e todos. Que o Senhor nos livre dessa ilusão, que o Senhor nos liberte desta prisão, que o Senhor quebre todo o nosso ego, a fim de que nós percebamos o quão abertos nós estamos, o quão frágeis e vulneráveis nós somos diante da vida como ela é. Diante da dor que nos visita inesperadamente, diante de amigos que, às vezes até bem intencionados, mais fazem nos machucar do que nos ajudar. Ajuda-nos a perceber os nossos dilemas, os nossos questionamentos sob uma nova luz. Todos eles, Senhor, são válidos se são parte da nossa busca por Ti, se são parte do nosso crescimento. Mas se eles têm nos amargado a alma, se eles têm, Senhor, adoecido o nosso espírito, se eles têm, ao invés de gerar crescimento, têm gerado paralisia espiritual, retrocesso, que o Senhor se compadeça de nós e com o Teu bálsamo alivie a nossa dor e nos ajude a enfrentar as perguntas difíceis da vida. Santo Deus, nós estamos aqui abertos diante do Senhor, porque onde há um coração aberto, o Senhor pode morar. O sopro de vida pode tirar toda a teia de aranha, todo o pó acumulado, toda a resposta fácil ao qual nós nos apegamos, a fim de que seja a glória do Senhor a nos falar.
a fim de que seja, Senhor, não um discurso religioso, mas a Tua própria presença conosco no vale da dor, a Tua própria presença conosco nos cumes da alegria. Que assim, Senhor, em tempos ensolarados ou chuvosos, nos frios ou nos ardentes calores que nos sobrevêm, em tempos bons ou dias maus, seja o Senhor aquele a quem nós ouvimos no final do dia falando ao nosso coração. Que assim nós encontremos o nosso sentido, que assim nós encontremos o nosso propósito, e que assim como Jó, nós possamos dizer que não apenas te ouvimos, mas agora os nossos olhos te veem. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos nos assentar.